É, hora do Mão. A viúva quer ser uma boa madrasta para seus filhos. Ela era chamada de Viúva Negra, bruxa do castelo Neuchivais, e depois da morte de seu marido, ela ganha a difícil missão de cuidar de todo o território Neuchivais. Mas a pior parte são seus filhos, que nunca lhe chamaram de mãe. Então, ela decide brigar com a família de seu marido para ganhar o amor deles. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é o conto de fada de uma madrasta, e espero que aproveitem. A história começa há muito tempo atrás em uma vila do interior, onde vive uma garota com cabelos cor-de-rosa. Sua família era da nobreza, mas eles eram todos pobres, e sempre faziam grandes exigências para ela. A garota carregava feijões mágicos em seu coração, e comenta que se vendesse alguns desses sacos de feijão, poderia ser capaz de comprar galinhas e outros animais para a alimentação. Aqueles feijões mágicos eram sonhos que brotam em seu coração para poder criar coisas para serem compradas e assim adquirir bens para sua família que era pobre. Mas um dia, um homem importante visitou sua casa e assim sua mãe ficou bastante feliz, afirmando que sua filha se tornaria marquesa, mas ela se recusou porque não queria aquela vida. Ela afirmou seu desejo de usar feijões para comprar gados e abrir sua própria loja, mas sua família apenas riu de seus sonhos e ela decidiu nunca mais mencionar os feijões novamente. No fim, ela entrou na carruagem do homem importante para ir em uma grande viagem até chegar em uma casa que brilha como ouro, cheia de tesouros e bastante bela. Ao chegar na casa, o homem importante a recebeu e menciona que apesar de agora ela ser a marquesa, para receber todas as bênçãos daquela casa, ela precisa subir todos os degraus da escada, que pareciam infinitos. E assim, ela decide começar a subir as escadas da Casa Dourada com determinação, e foi quando os gêmeos da Casa Dourada apareceram na frente dela. Eles mencionam que ela seria sua nova madrasta mesmo sendo apenas uma criança, o que era ridículo porque sua verdadeira mãe era muito mais forte do que aquilo. Depois de fazer ela chorar, os gêmeos se enfureceram como fogo, e a garota sufoca com tristeza, mas passa dos gêmeos e continua a subir as escadas passo a passo. No caminho, ela encontrou um sapo, que saltou na cabeça da garota, o que a fez cair das escadas assustada. E logo ela ouviu as risadas da segunda criança da Casa Dourada, o que a deixa sufocada com angústia, mas ainda assim ela passou pela segunda criança para continuar a subir as escadas. Na metade das escadas, a criança mais velha da Casa Dourada se aproximou para perguntar a razão de estar ali, afinal não amava o pai deles, mas tomou todo o tempo que restava e agora sua vida se esvaiu. Ao ver o ressentimento do filho mais velho, a garota percebeu que aquilo não tinha conserto, e com isso concluiu que as crianças daquela casa e ela mesma jamais poderiam ser próximas. Ela continuou subindo as escadas sem saber o que estava ao topo, e com o passar do tempo, as crianças percebem que foram cruéis e deviam se desculpar com a garota, e apesar de tudo, ela continuou a subir as escadas até o topo sozinha. E assim, aquela casa lotada de tesouros, apesar de tudo brilhar de forma ofuscante, a garota de cabelos rosa nunca descobriu o que realmente ela era no fim das contas. E assim retornamos para o momento onde a garota de cabelos rosa, Shuli von Neuchivais, acaba ouvindo que seu filho Jeremy mencionou que ela não precisa comparecer ao casamento, a deixando chocada com a informação mesmo que ela fosse a mãe dele. A moça que informou Shuli sobre isso afirma que na verdade era aquilo que Jeremy desejava que ela lhe dissesse, afinal aquele dever materno do qual sempre fala, acabaria no dia seguinte após o casamento. E claro que eles acham que se Shuli tivesse a oportunidade de se livrar daquele dever, certamente o faria. A noiva de Jeremy explica que não deseja qualquer confusão em seu casamento e espera que Shuli possa compreender aquilo mesmo que ela deseje e que tenham uma boa relação uns com os outros. Shuli reflete sobre as palavras encaminhadas por Jeremy, a fazendo-se recordar de quando um mês após o falecimento do Marquês, ele ficou irado porque Shuli havia encontrado um amante tão pouco tempo depois. Shuli acaba replicando que ele não tem necessidade em se irritar caso o que o preocupe era a herança, afinal ela não pretendia se casar novamente. Mas Jeremy fica irritado porque ela espantou todos os parentes dele e pergunta a razão de causar tantos problemas em suas vidas, e depois de ouvir aqueles xingamentos, Shuli pergunta se ele realmente acha que ela deseja ficar presa naquela casa agindo como mãe deles. Ela apenas queria ficar em paz, não tendo obrigação de ouvir o que ele dizia até que Case se torne o lorde daquela casa, e assim o manda embora para fazer o que queria sem a incomodar. Ao ouvir aquelas palavras, Jeremy apenas aceita o que foi dito por Shuli e assim acaba fazendo exatamente como desejado. Em seu quarto, Shuli fica revoltada porque haviam lhe dito para não comparecer ao casamento de seu filho, se perguntando como eles podiam ser tão cruéis porque nenhum de seus filhos se aproximou para tentar convencer Jeremy a mudar de ideia sobre a convidar para o casamento. Ela acaba choramingando irritada no colo da empregada porque se esforçou tanto para criar aquelas crianças e no fim foram todos tão ingratos daquela forma. Shuli não está irritada por não poder ir ao casamento, mas sim porque aquilo apenas mostra o que pensam dela, e assim, ela desabafa suas emoções conturbadas com sua empregada Genvin. 9 anos haviam se passado desde aquela noite em que discutiu com Jeremy, e seu filho mais velho sempre olhou através de Shuli como se fosse uma sombra e nem existisse.
O segundo filho, Elias, era um delinquente que constantemente gostava de pregar peças cruéis, e as crianças mais novas, os gêmeos, sempre faziam birra enquanto gritam por sua real mãe que não estava mais entre eles. A família Neuchivais tinha uma longa história protegendo a família imperial desde os primeiros momentos que o império se estabeleceu, com seu nome respeitado até mesmo entre a nobreza. Ainda assim, uma tragédia imensa caiu sobre aquela família e Shuli se tornou a senhora viúva daquele marquesado quando ainda mal havia feito 16 anos. De acordo com o Antigo Testamento e os desejos de seu antigo marido, ela acabou ficando encarregada daqueles deveres e os parentes tentaram de tudo para tomar o controle de suas mãos. Como sabiam que ela agiria como se pudesse fazer qualquer coisa sem hesitação, sendo uma senhora cruel do território, ficando ao lado das crianças quando ficassem doentes, se tornando a bruxa do castelo de Neuchivais. A aristocracia estava cheia de mentiras e falsidades, e ninguém jamais imaginaria no que Shuli se tornaria de verdade. Shuli apenas fez tudo aquilo para poder manter a promessa com seu ex-marido Johan, e ela ainda ouvia das outras pessoas que ela era parcialmente culpada por aquela situação ao qual se envolveu. Sua imagem na alta sociedade era horrível, e era certo que Jeremy guarda grandes ressentimentos. No fim, Shuli não consegue entender como foi que tudo deu errado daquela forma quando havia se esforçado e lutado tanto para poder viver aquela vida. Shuli decide ir para Heidelberg e afirma que não tinha previsões para retornar, mandando então seus empregados fazerem as malas. Eles ficam chocados com sua decisão repentina, mas Shuli afirma que queria manter aquilo como segredo entre as crianças, e pede para eles serem todos discretos. Aquele era o dia do casamento de Jeremy e como Shuli era sua mãe, queria dar um presente a ele, e certamente aquilo era algo que todos os seus filhos iriam querer. Então, Shuli manda seus empregados não irritarem Jeremy, para cuidarem da nova senhora do território quando ela chegar na casa após o casamento de Jeremy porque agora ele seria o novo lorde do território. Depois disso, Shuli os expulsa de seu quarto para irem trabalhar porque ela não era mais a protagonista do marquesado que precisa de atenção, e apesar das reclamações dos empregados, ela afirma que se ouvir ao menos que a cerimônia não foi perfeita, os faria se arrepender disso. Ainda assim, ao ficar sozinha, Shuli se pergunta se ela sequer chegou a ser a protagonista da própria vida alguma vez. Afinal, ela continuou lutando para sobreviver apenas por causa do desejo de outras pessoas e pelo dever que lhe foi dado há tantos anos, e nunca fez nada por si mesma desde então. Shuli deixa os pensamentos depressivos de lado para se focar na nova jornada que iria embarcar naquele dia, e estava empolgada para poder sentir o sol na vila de Heidelberg e aproveitar sua nova vida naquele ambiente agradável. Ela pensa que agora que tinha tempo, podia até mesmo se permitir ser cortejada por outras pessoas, pensando que finalmente poderia dar adeus para suas adoráveis crianças rebeldes que eram como pequenas bombas prestes a explodir e apenas focar em si mesma um pouco mais. Mas a coisa que mais deixa Shuli feliz era finalmente poder deixar o cargo de líder da família Neuchivais e se livrar daquela grande pressão como a antiga viúva e dona do marquesado, que era totalmente sufocante. Mas ao invés da grande expectativa de vida nova, Shuli acabou percebendo que uma forte chuva começou a cair durante o caminho que fez na carruagem a caminho da vila de Heidelberg logo ao entrar na floresta. Ainda assim, mesmo se lembrando disso, ela ainda não consegue entender a razão de ter retornado para o próprio quarto no território Neuchivais. Ao sentir uma forte dor de cabeça, Shuli se recorda que durante sua viagem, sua carruagem acabou sendo atacada por bandidos que surgem de repente e todos acabam morrendo. Mas ela ainda fica confusa em como havia retornado para o quarto e como acordou em sua própria cama como se nada tivesse acontecido. Mas mais do que isso, ela fica confusa para saber como o espelho que pertencia à antiga marquesa voltou para seu quarto depois de ter sido quebrado, especialmente porque não apenas isso, mas ela mesma se sentia diferente. Shuli sente que parecia um pouco mais jovem de alguma forma, e até mais bonita e fofa por alguma razão desconhecida. Então, Genven aparece na porta do quarto de Shuli afirmando que sua senhora precisa se arrumar imediatamente porque o funeral iria começar em 2 horas, a deixando confusa com o que estava vendo, especialmente preocupada porque algo podia ter acontecido com as crianças enquanto esteve fora durante a viagem. Mas Genven pede para que Shuli fosse forte mesmo sendo uma situação difícil agora que seu antigo mestre havia falecido, deixando Shuli sem entender por que aparentemente ela havia retornado para o dia em que Johan havia morrido, bem há 7 anos atrás. Tendo retornado ao dia do funeral de seu antigo marido Johan, e após se arrumar, ela decide sair para poder ir ao funeral após Genven afirmar que todos a estavam esperando. No caminho, ela passa pelo longo corredor que parece infinito sob os olhares das outras pessoas, que comentam entre si sobre a famosa marquesa, deixando Shuli amargurada porque certamente ela era a única pessoa que foi ao funeral de seu marido 2 vezes, a fazendo-se perguntar que tipo de vida amaldiçoada era aquela. Ainda assim, ela reflete que a razão para a qual havia retornado ao passado daquela forma devia ser para ver como ele mudou um pouco, mas no fim das contas suas esperanças morrem rapidamente porque nada mudou de fato. Suas expectativas se desfazem de imediato sob os olhares de todos, e os comentários de que ela era a famosa marquesa e nova líder do território Neuchivais, e como aquilo deixa alguns incomodados por Johan colocar algo tão absurdo em seu testamento.
Os irmãos de Johan mencionam que ele devia estar doente demais para escrever algo assim ao ponto de passar seus bens para Shuli, e que ela não era nada do que uma mera e simples criança no fim das contas. Os irmãos mais novos de Johan, o Conde Miller e o Marquês Friedrich, olham para ela com visível desdém, bem como os demais irmãos mais novos de Johan, Valentino, o Conde Pinceleiro e Lucrécia, lombando entre si que Shuli certamente seduziu seu irmão mais velho como uma víbora apenas para roubar os bens. Shuli percebe que no fim das contas nenhuma palavra sobre ela mudou desde o passado, e seus filhos estavam se debulhando em lágrimas, especialmente Elias, Raquel e Leon. Mas Jeremy, mesmo tendo apenas 14 anos, estava firme apesar de tudo, fazendo outras pessoas mencionarem que ele devia ser bastante maduro como o primeiro filho da família para se manter forte assim sem derramar uma única lágrima. Mas Shuli sabia que Jeremy amou seu pai mais do que todos e era aquele que mais estava ferido. No passado, ela esteve tão ocupada lutando contra seus próprios inimigos que não percebeu o quão machucado seu filho estava, mas agora as coisas eram diferentes. Apesar das palavras duras de seus cunhados, Shuli não se abala e apenas os manda embora porque não tinha tempo para perder-os ouvindo agora. Ela se aproxima do padre e pede para que eles a deixem se despedir em privado de seu marido antes que o funeral continue, sendo um pedido sincero como uma viúva. Assim, todos decidem sair como foi pedido por ela, e Shuli acaba ficando sozinha para conversar com seu falecido marido. Ela percebe que de fato não estava sonhando e comenta que seus filhos cresceram belamente, e sabia que apesar de viver aquela vida por causa de seu marido, quem havia deixado aquelas cinzas para trás e um grande histórico horrível em seu próprio nome foi ela mesma. Ainda assim, ela nunca soube o quanto doeria que suas crianças nunca retribuíssem seus sentimentos, e não tinha coragem de fazer aquilo novamente e causar aquele terrível futuro. Shuli se despede de Johan e acaba saindo, se encontrando com Jeremy e criando um maior climão no meio do salão. Ela fica surpresa porque acabou deixando suas lágrimas sendo vistas, e Jeremy oferece um lenço para suas lágrimas, a deixando ainda mais chocada porque isso nunca veio a acontecer. Shuli percebe que apenas uma ou duas coisas mudaram, sendo isso a cena do lenço com Jeremy e a tensa conversa com o Conde Miller. Ela percebe que devia ser a vontade de Deus para refazer as coisas diferente daquela vez. No passado, Shuli ficou encarregada da fortuna do marquesado e seus trabalhos, mas aquela era sua oportunidade de mudar suas ações do futuro e trazer uma grande melhora. Apesar de não saber a razão disso, ela estava empolgada para poder ir ao casamento de Jeremy no futuro, para sua segunda oportunidade de vida. As pessoas ficam revoltadas porque as grandes fortunas da família Neuchweiss foram dedicadas inteiramente para Shuli, que era apenas uma jovem garota de uma família qualquer, quando a própria família do Marquês não era qualquer coisa para desperdiçar. Haviam grandes terras e tesouros envolvidos, além de que eles eram diretamente relacionados com a família imperial, mas os históricos e títulos de Shuli, como bruxa, eram apenas uma grande mancha que devia ser apagada. Mas apesar dos pedidos das pessoas da nobreza para reconsiderar o posto de Shuli, o imperador Maximilian afirma que a família imperial não tinha nada a ver com aquele assunto. E outras pessoas também concordam com as palavras do imperador, afinal questionar a autoridade de Johan, que passou todos os seus bens inteiramente para sua esposa, era algo que não devia ser feito e aquela audiência ao qual todos foram chamados era nada mais que uma perda de tempo. Depois de proteger Shuli das palavras daquele homem que convocou a audiência, o Duque Albrecht, que tentou ajudá-la, explica que quando pensa nas injustiças que Shuli precisaria enfrentar dali em diante, apenas acabou a defendendo automaticamente e fez o que devia ser feito. Além disso, ele deseja proteger os desejos de seu velho amigo Johan. No fim, ela percebe que se não fosse pela ajuda do imperador e do duque, as coisas teriam sido diferentes. Shuli sempre precisou depender da boa vontade das outras pessoas para sobreviver, sendo que seu único objetivo era proteger a posição de líder do território, e sua incapacidade de fazer qualquer coisa com as próprias mãos sempre a deixou enfurecida. Mais tarde, ela se reuniu com os irmãos mais novos de Johan, e todos começaram a falar sobre coisas paralelas envolvendo Johan. Depois de cortar rapidamente as conversas aleatórias e suas memórias de infância que não importam nem um pouco para Shuli, ela menciona que não terminaram os procedimentos do funeral, o que deixa os irmãos surpresos porque Shuli havia mudado bastante de alguma forma. Na última vez que a viram, ela era covarde e tremia como um filhote, mas agora parecia firme como uma rocha impenetrável. Os irmãos mencionam que a razão para a reunião era porque queriam discutir as preocupações com o futuro da família, especialmente porque, dado a importância dos Neuchweiss, Shuli era nova demais para ficar encarregada de uma tarefa tão assustadora como aquela. Se não houvesse confiança entre eles, a nobreza e o parlamento nunca a aceitariam. Shuli sabia que eles não estão errados, e se recorda que no passado confiou em suas ações especialmente atenciosas, agindo cordialmente e a tratando como se reconhecessem seu novo status, mas logo acabaram forçando uma audiência para removê-la de sua posição como líder do território. Shuli sabia que qualquer um dos seus cunhados queria se aproveitar dela, e ao invés de forçar o parlamento a trocar o líder da família, pretendiam controlá-la como um fantoche, mas ela não permitiria que algo assim viria a acontecer. Isso a faz refletir na razão do imperador, no passado, ter vindo em sua defesa, mas acaba deixando aquilo de lado.
Seus cunhados mencionam que deviam dividir as funções complexas de gestão para que ela não cuide de tudo sozinha. Shuli afirma que pensaria sobre o assunto, e foi quando Lucrécia comentou que queria fazer uma sugestão. Mais tarde, Shuli acaba saindo para poder tomar um ar porque estava bastante tensa desde a reunião com seus cunhados. Ela estava acompanhada de Oberon, sua escolta, a deixando feliz porque algumas coisas como aquela nunca mudaram mesmo voltando ao passado, e era esperado que o comandante dos cavaleiros e protetor da família Neuchivais fosse assim. Durante a caminhada, ela se encontra com Jeremy, que menciona que ela devia estar dormindo a essa hora da noite, apesar de ser algo que a própria Shuli devia dizer dado que ela era aquela que fazia o papel de mãe deles. Jeremy percebe que era a oportunidade perfeita para conversar e pede um momento a sós com ela, e Oberon se afasta para poderem discutir sobre algo. Nisso, Jeremy comenta que antes do jantar com a família, se encontrou com sua tia Lucrécia no saguão, ela fez um tumulto sobre o futuro deles e que ela e os outros iriam dar um jeito de ajudar e podiam deixar tudo em suas mãos. Shuli percebe que ainda não teve a chance de contar para Jeremy e as outras crianças sobre aquilo. Isso porque na verdade Lucrécia queria ficar alguns dias na casa para poder consolar seus sobrinhos devido ao repentino falecimento de seu irmão. Shuli acabou aceitando a proposta porque achou que seria bom ter um rosto familiar por perto, ao menos durante algum tempo. Mas além de Lucrécia, Valentino queria fazer algo por seus sobrinhos e sugere dar aulas de esgrima para eles, deixando Jeremy em choque. E apesar deles mesmos nunca terem visto Valentino usar uma espada de verdade e havendo vários rumores sobre isso, ele ainda se voluntariou para ensinar as crianças, o que deixou Lucrécia encantada e assim eles continuaram falando sobre a festa da debutante de Raquel, não permitindo a Shuli interromper a conversa. Mas para além disso, os gêmeos adoravam Lucrécia e por isso achou que era melhor que passassem um tempo com ela até que as coisas retornem ao normal. Jeremy encara Shuli e menciona que ela estava estranha, deixando Shuli desajeitadamente desviando do assunto, mesmo que Jeremy soubesse perfeitamente bem que sua madrasta nunca gostou de seus parentes. Mas deixando aquilo de lado, Shuli pede para ele não se atrasar para o dia seguinte durante as aulas, e ele comenta que provavelmente não seria ruim para Elias ter as aulas com a espada. Afinal, ele sempre teve muita energia para queimar de toda forma e adorava arrumar brigas com as pessoas. Raquel adoraria as aulas de etiqueta em preparação para a festa de debutante, e uma professora famosa iria ensiná-la, mas durante a conversa, de repente os gêmeos derrubam água em Shuli. Os gêmeos começam a rir depois da pegadinha que fizeram como punição por permanecer acordada até tão tarde, mas Jeremy encara seus irmãos com clara desaprovação por suas ações, os deixando confusos. Shuli acaba sendo socorrida pelos empregados depois de receber água em sua cabeça, e todos correm para tentar aquecê-la, mas Shuli sabia exatamente que era tudo culpa dos gêmeos que haviam feito uma pegadinha apenas para poder deixá-la incomodada de alguma forma. Ela se pergunta a razão deles estarem acordados àquela hora da noite e pregando pegadinhas assim horríveis, mas logo o próprio Jeremy aparece atrás de seus irmãos para discutir sobre o que haviam acabado de fazer. Shuli acaba ficando acamada com sua febre crescendo gradualmente, e os empregados percebem que quando o sol viesse a nascer, precisariam chamar por médicos para poderem cuidar de seu estado péssimo. Shuli consegue apenas ouvir parcialmente a conversa das empregadas, incluindo Genvin, enquanto se sente sonolenta e zonza com tudo o que estava vendo. Ela se pergunta o que iria acontecer caso caísse em um sono profundo, preocupada porque caso acabasse perdendo a consciência, podia despertar naquele quarto debaixo dos cobertores, ou apenas no lugar onde sua antiga vida havia acabado. No meio de seu devaneio em febre, ela fica surpresa ao ver Raquel e Leon em seu quarto, e eles perguntam se ela estava fingindo estar doente. Shuli estava doente demais para se irritar, e até podia brincar de fingir estar morrendo para ver a reação deles, mas ela apenas comenta que eles pegariam resfriados caso ficassem ali, e os gêmeos explicam que não sabiam que ela ficaria tão doente por causa de uma brincadeira, e na verdade Jeremy brigou com eles depois de sua pegadinha de mau gosto. Genvin entra correndo no quarto e se surpreende ao ver os gêmeos ali dentro, e os manda sair porque eles não deviam entrar até que sua madrasta se recupere. Os gêmeos perguntam se sua madrasta iria morrer, e Genvin nega porque o médico havia confirmado que ela iria melhorar após descansar após alguns dias. A professora de Raquel, Loisel, menciona que era bem descortês fazê-la esperar, e Genvin se desculpa, mas Loisel corta as palavras da empregada porque estava falando com Raquel, e a manda se calar porque era apenas uma empregada que deveria saber seu próprio lugar. Loisel afirma que deviam começar suas aulas imediatamente porque a alta sociedade era um local delicado, e assim as aulas dela se iniciam. Mais tarde, Lucrécia pergunta a razão de seus sobrinhos estarem cabisbaixos e pergunta se era porque a comida não estava boa, e tenta animá-los porque poderiam ver sua mãe pela primeira vez na semana e devia ser um dia feliz. Elias corta as palavras de sua tia porque era bom não ver Shuli porque ela nem mesmo era mãe deles, deixando sua tia surpresa, mas ele a corta novamente afirmando que ela não era mãe deles, e a chama de mãe falsa assim como seus irmãos mais novos. Os gêmeos se recusam a comer, causando uma grande confusão na mesa com Lucrécia, até que a própria Shuli se aproxima perguntando o que aconteceu para Raquel estar agindo assim.
Raquel grita que não queria comer o que estava à mesa, deixando Chuli mal abalada porque mal havia se curado do resfriado e não estava preparada para poder dar um sermão em seus filhos. Mas quem ergue a voz é Lucrécia, praticamente gritando com Raquel e deixando o maior clima desconfortável à mesa, e ela menciona que estava tudo bem para Chuli e não precisaria se preocupar com a criação de seus filhos porque agora ela estava ali para ajudá-la com aquele tipo de coisa. Desde então, Chuli esteve ficando pensativa e encarando seus empregados diretamente, deixando Genvin ansiosa por isso. Isso porque apesar de Roberto, o mordomo, ter lhe dado relatórios diários sobre a casa enquanto esteve descansando em sua cama, algo certamente estava errado e os empregados começaram a esconder alguma coisa de Chuli. Mas o incidente do dia anterior envolvendo Raquel apenas confirmou suas suspeitas, e sabia que algo estava ocorrendo para deixar aquele climão dentro da mansão. Isso porque a rotina de sua vida havia mudado de alguma forma, e Chuli decide dar uma olhada para ver o que realmente estava havendo. Apesar de ainda não se recuperar completamente, Chuli sai para andar pela mansão, aliviada porque fazia um longo tempo desde que saiu de sua casa e fica maravilhada com a visão da neve do lado de fora da casa. Ela fica especialmente feliz porque as crianças pareciam ter aproveitado a época de neve para brincar do lado de fora, e se recorda que os gêmeos brincavam de construir as coisas, onde Chuli fazia as paredes e colunas, Raquel as bandeiras e Leon as criaturas de neve. Eles sempre construíam castelos de neve bem impressionantes, até aparecer Elias e destruir tudo que eles haviam tomado tempo construindo. Chuli percebe que nem todas as memórias eram realmente felizes, e foi bem nesse momento que o próprio Elias apareceu, perguntando se por acaso ela estava falando algo ruim dele e se o estava ignorando de propósito. Mas na verdade era estranho porque apesar de Elias destruir os castelos de neve, quando as crianças se uniam, ela era a grande vilã e Elias vinha defender seus irmãos, mas Chuli não se abala e apenas o cumprimenta normalmente. Elias fica surpreso porque ela não reagiu emotiva como de costume e destrói as construções de neve, reclamando porque ela estava agindo daquela forma superior e poderosa como se fosse superior a eles. Mas logo quem aparece para acabar com aquela bagunça é Jeremy, segurando uma espada e deixando todos chocados. Depois de interromper a baderna causada por seu irmão mais novo e mandando Elias embora prometendo vingança, Jeremy comenta que estava treinando porque a cerimônia de cavaleiros imperiais estava chegando. Ele menciona que Lucrécia esteve procurando por ela porque não apareceu para o café da manhã, e Chuli responde que estaria retornando para dentro de casa agora mesmo. Ao entrar, Lucrécia a chama para poder comer alguma coisa porque ouviu falar que ela saiu para uma caminhada matinal, e as duas conversam sobre Valentino mencionar que Elias era um pouco agitado, mas tinha bastante potencial com a espada, assim como Jeremy. Chuli fica surpresa porque Valentino realmente esteve ensinando o irmão do meio, e Lucrécia continua explicando que o mesmo valia para Raquel, porque apenas teve uma pequena oportunidade de conversar com Loisel, sua professora, mas ela contou que Raquel se livrou de sua natureza grossa e desajeitada. Lucrécia complementa que não iria demorar muito para que Raquel pudesse comparecer às festas da temporada e estava bastante empolgada. Chuli afirma que Raquel não estaria pronta para fazer sua estreia tão cedo e a razão pela qual começaram aquelas auras era puramente por etiqueta, mas Lucrécia insiste que Loisel era a melhor professora e se Raquel tinha a aprovação de alguém tão boa como ela, certamente deveria fazer sua estreia o mais rapidamente possível. Isso porque a filha do Duque Henry também estreou mais cedo que suas colegas e as pessoas falavam bem dela. Chuli sabia que Lucrécia tinha uma grande influência dentro da nobreza e em comparação, Chuli tinha bem menos do que ela. Pelo bem de Raquel, era bom que achasse seu lugar na alta sociedade com a tia ao lado, mas Chuli insiste que Raquel ainda não estava pronta e garante que monitora aquele processo com bastante cuidado. Mais tarde, apesar de Lucrécia estar se fingindo ser uma boa pessoa, ela estava apenas esperando a oportunidade correta para poder fazer Chuli escorregar nos próprios pés para que ela e Valentino pudessem fazer seus movimentos para cima de Chuli. Lucrécia estava pronta para dar uma boa lição para Chuli e colocá-la em seu lugar, onde deveria ficar. Alguns dias passam desde que Lucrécia e Valentino ficaram no território, e diferente do passado, quando expulsou todos e o território ficou desolados, caindo em uma rotina normal, as coisas agora estavam diferentes, apesar de algo ainda não estar certo. Chuli se pega pensando se não havia feito a escolha errada em deixar seus cunhados ali na casa, mas segue sua rotina trabalhando com os orçamentos da casa. E a próxima parte ao qual estava ocupada era o banquete memorial. Dito isso, o Duque havia sugerido que como Johann fez tanto pelo Império, pela família e por todos eles da nobreza, os membros do parlamento deveriam se reunir para produzir um banquete memorial em honra ao falecido Marquês. A família Neuchweiss ainda estava se recuperando do funeral e das outras questões do território, e como líder da família no Merger, o Duque queria se oferecer para cuidar da assistência do local e das despesas para o banquete. As pessoas do parlamento acabam concordando com a ideia porque o Marquês foi uma figura bastante importante na sociedade e não havia problema contato que o banquete ocorra antes da quadra natalícia, ao menos era a opinião do Duque Henry, membro do parlamento. Depois de colocarem a pergunta final nas costas de Chuli para saber o que ela acha da ideia de um banquete memorial, ela apenas acabou concordando com a ideia. Aquela era a oportunidade perfeita para poder provar a todos como ela havia se estabelecido como a grande líder da família.
Shuli sabia que o Duque apenas esteve tentando ajudá-la, mas agora ela se sentia bem e confiante para poder mudar as coisas. Ela acabou ficando tão determinada com o trabalho que se esqueceu do horário ao ponto de Gavin precisar ir vê-la em seu escritório e mandá-la dormir, afinal havia anoitecido e ela ainda não retornou para o quarto. No meio do corredor, duas pessoas estavam conversando, mas eles acabam interrompendo a conversa quando ouvem os passos de Shuli no corredor se aproximando. Na manhã seguinte, Lucrécia menciona que Loisel falou sobre quais vestidos estavam na moda naquele inverno e haviam vários outros para a quadra natalícia que poderiam ser usados, e queriam garantir que todas as senhoritas da alta classe estivessem bem vestidas. Nisso, Shuli pergunta para Raquel e Elias como as aulas estavam indo, e eles desviam do assunto, deixando ela curiosa porque não sabia que Valentino esteve se esforçando tanto para poder ensinar. Lucrécia menciona que Raquel devia ter medo de sua professora estrita, fazendo o assunto morrer. Shuli acaba sendo chamada para uma reunião com Alberon privada, e ela acaba aceitando, mas deixa Roberto e Gavin consigo na sala. Quando se reúnem, ela percebe que as coisas na casa não estavam indo bem assim como parecia na superfície, mas ainda assim apesar de confiar no trabalho deles, não conseguia crer que podiam continuar escondendo as coisas dela por mais tempo. Alberon responde que achava que Shuli esteve fazendo vista grossa para os acontecimentos, mas a verdade era que ela sequer estava sabendo da verdade. Na verdade, o nível de disciplina de Valentino que estava sendo imposto em Elias era preocupante, especialmente porque tanto a formação educacional de Elias quanto de Raquel estavam sob sua supervisão. Shuli percebe que houve um grande problema de comunicação entre Roberto, Gavin e Alberon porque as mensagens não foram entregues corretamente até Shuli e agora ela percebe que a estranha agitação na casa era devido àquela pressão exigida das crianças. Então, Shuli manda que Roberto reúna todos os empregados da casa porque ela compreendeu imediatamente o tipo de problema que estava havendo. Shuli se apressa pela casa para poder se encontrar com Elias, mas logo quando vê, ele começa a correr para longe do nada, a deixando sem entender o que estava havendo. Shuli e Jeremy correm atrás de Elias para fazê-lo parar de correr daquela forma, e ela rapidamente perde o fôlego porque suas roupas eram especialmente pesadas. Mas no fim das contas o próprio Elias tropeça e cai com tudo no chão depois de zombar de sua madrasta e suas pernas curtas, e assim Shuli finalmente o alcança. Nisso, eles finalmente conversam e Shuli pergunta se Jeremy sempre soube o que andou acontecendo durante as aulas com Elias e a razão de não ter lhe dito imediatamente. Jeremy explica que Elias não queria que ela soubesse o que andou acontecendo durante as aulas porque achou que Shuli apenas iria fugir caso descobrisse. Ele se recorda que durante as aulas, Valentino zombou de suas habilidades e também de seus pais, especialmente de Shuli e de seu falecido pai, e afirmou que obviamente Shuli iria fugir de suas responsabilidades porque não suportaria cuidar de um bando de pirralhos como eles. Elias não queria mais ser abandonado por sua família, porque afinal ele sequer tinha qualquer pessoa para poder ficar ao seu lado. Mas Elias não sentia que podia pedir isso à sua madrasta, e apesar de Shuli mencionar que ele devia ter dito antes, Elias afirma que ela os odiava porque eram fracos e apenas um fardo para suas costas, e começa a chorar porque sabia que ela também iria deixá-los eventualmente. Shuli e Jeremy ficam chocados, e Shuli fica especialmente surpresa porque todas as crianças tinham pensamentos bem diferentes daquilo que achou originalmente. Shuli achou que eles mesmos a odiavam e desprezavam e que não queriam viver sob o mesmo teto que ela, mas ainda assim algo havia mudado para que seus pensamentos fossem expostos daquela forma. Elias e Jeremy discutem um pouco porque um quis esconder e o outro quis expor desde o começo, e Shuli percebe que não era que seus filhos haviam mudado, mas ela apenas foi capaz de compreender melhor as coisas e a verdade por trás de suas palavras e ações. No passado, ela nunca tentou falar de verdade com eles e sequer considerou aquilo como uma verdadeira opção para resolver as coisas, especialmente porque todos eles eram apenas crianças em luto por perderem uma pessoa importante em comum. Shuli então afirma abertamente para Elias e Jeremy que apesar de achar que eles eram de fato crianças insolentes e rudes, ela jamais pensou que fossem fracos ou um fardo, então não havia razão para ligarem para os pensamentos de outras pessoas que não fossem os deles mesmos. Ela também insiste que nunca os deixaria como temiam acontecer, podendo sim acontecer em um futuro distante, mas não no atual presente. Elias fica visivelmente feliz com suas palavras e Jeremy chocado porque no fundo eles todos estavam errados sobre suas presunções, e Shuli percebe que eles tinham pensado seriamente que ela os deixaria, e por isso estão com a consciência pesada. Shuli pergunta novamente se eles não estavam tentando esconder mais nada dela além daquilo, e quando Elias tenta fingir que não porque pediram para não contar a ela o caso de Raquel, que não queria nem um pouco ir para as aulas com Loisel. Nisso, Shuli se reúne com Valentino e Lucrécia para poderem conversar, deixando os dois surpresos com a reunião repentina e até esperando que apenas fossem receber boas notícias. Shuli concorda que de fato eram sobre boas notícias e Lucrécia imediatamente se levanta empolgado porque queria falar com Loisel sobre a situação, mas Shuli a interrompe e afirma que Lucrécia e Valentino nunca mais seriam permitidos colocar os pés naquele território novamente, os deixando chocados. Ela pede para que repassem aquela mensagem para seus irmãos também porque seria ao menos uma coisa que precisava fazer, o que faz Lucrécia perguntar o que exatamente aconteceu para que ela tomasse aquela decisão repentina, e pergunta se ela ofendeu Shuli de alguma forma.
Shuli responde que já havia percebido sua tentativa de colocar os empregados da casa contra ela, o que achou bastante chocante porque até mesmo preparou Loisel para que comprovasse sua história fabricada de que estava tentando forçar uma garota a estrear mais cedo apenas para seu benefício porque sua própria estreia falhou. Além de que, claro, ela trouxe um professor inadequado com um caráter questionável para treino de esgrima. Shuli sabia que Lucrécia tentou fazer com que duvidassem de sua habilidade para gerenciar o território e depois a remover da posição de líder, escolhendo um sucessor diferente para que pudesse controlar. Lucrécia e Valentino reclamam porque estavam sendo acusados injustamente, e Shuli menciona que nunca esperou muito de nenhum de seus cunhados, mas como adultos naquela família, esperava que ao menos eles tivessem um pouco de consciência para poder apoiarem as crianças. Nisso, Lucrécia estapeia o rosto de Shuli, deixando todos chocados com suas ações, e Lucrécia grita com Shuli por estar tentando colocar um sermão neles quando ela mesma veio do lixo e roubou todo o território e suas riquezas da família. Mas Shuli simplesmente bate em Lucrécia de volta, deixando todos totalmente chocados com a cena que estava acontecendo tão de repente. Valentino pergunta se ela estava louca, mas Shuli responde que era apenas óbvio que ela receberia um golpe que a faria devolver na mesma moeda. Lucrécia se revolta porque estava recebendo aquelas palavras e tapas, então grita que iria bater em Shuli para fazê-la se curvar de joelhos e implorar, mas Raquel corre e empurra sua tia para longe, mandando deixar sua madrasta em paz. Todos ficam surpresos porque Raquel veio em defesa de sua madrasta, reclamando porque Lucrécia se achou no direito de bater em Shuli quando seu próprio pai sempre se importou com ela, gostando até mais dela que de seus próprios filhos. No fim das contas, os gêmeos começam a chorar, e Valentino até tenta comentar que nunca bateria em Elias de propósito e explicando que foi tudo para seu próprio bem, mas como Elias se escondeu atrás da madrasta, Valentino fica um pouco amedrontado porque claramente ele não acreditou nem um pouco em suas desculpas. Quando Jeremy chega, Valentino e Lucrécia tentam se aproveitar para poderem se reconciliar de alguma forma. Lucrécia conta que Shuli esteve os acusando de coisas absurdas e até mesmo disse que não poderiam mais ver seus sobrinhos, mas Jeremy sabia que era verdade que seus tios estiveram tramando algo para atormentar sua madrasta e irmãos, e apesar de poderem não imaginar algo assim, ele era na verdade um enteado bem obediente. Shuli fica surpresa porque Jeremy estava defendendo ela tanto assim, especialmente porque ele sempre foi bastante frio com ela antes, mas agora não apenas a defendeu, como a chamou de mãe na frente de todos. Shuli sente até um arrepio porque era super esquisito ouvi-lo dizer algo assim tão de repente. Ainda assim, ela insiste para que seus cunhados fossem embora do território e não seria permitido despedidas e sequer emprestaria uma carruagem a eles, afinal eles certamente seriam capazes de encontrar seu próprio caminho de volta para casa por conta própria. Durante um encontro social de Shuli e outras damas da nobreza, elas estavam conversando sobre as origens de Shuli quando ela percebe a presença do Duque no Mergir, e imediatamente se levanta para poder conversar com ele, explicando que precisava agradecê-lo por aquele banquete que foi preparado, deixando as demais moças da nobreza para trás e apenas assistindo o desenrolar de sua interação. O Duque e a Marquesa se cumprimentam e Shuli comenta que ela deveria ter sido a responsável por ter preparado o banquete e por isso o agradece por sua ajuda, e o Duque responde que estava tudo bem porque ela esteve ocupada cuidando dos procedimentos do funeral de seu ex-marido. Ele menciona que conhecendo Johan, sabia que teria preparado as coisas com antecedência, mas muito daquilo era algo que Shuli nunca experienciou, então ela nunca poderia ter conseguido cuidar de tudo totalmente sozinha. Dito isso, o Duque acreditava que ela aprenderia as coisas no próprio tempo, o que faz Shuli mencionar que tanto ele quanto o imperador ajudaram durante a antiga audiência quando tentaram tirar seu título. O Duque insiste que apenas fez o que achou ser correto, afinal Johan e ele sempre deram seu melhor para apoiar o imperador, a rainha e toda a família, e era por isso que acreditava que era por isso que o imperador devolveu o apoio agora, estando bastante ciente de seus esforços ao longo daqueles anos. Apesar da audiência de fato ter sido uma experiência cheia de pressão para ela, Shuli compreende agora a razão de Johan estar tão preocupado com as crianças até mesmo durante seus momentos finais. Era porque o Marquês sabia que seria difícil para Shuli gerenciar o território sozinha, mas ela fica aliviada porque ao menos tinha o apoio de outras pessoas da nobreza, apesar de ter cortado a grande maioria dos laços com sua família. No fundo, as pessoas da nobreza apenas se aproveitam para poder zombar com a origem de Shuli porque ela era realmente apenas uma pessoa do interior sem qualquer interesse envolvido em suas origens. Eles comentam que o Marquês sequer estava são antes de falecer e como Jeremy se tornaria o líder da família logo quando se casasse, era apenas questão de tempo até que outras pessoas reclamassem o que era deles por direito. No fim das contas, era apenas uma grande oportunidade para zombar de Shuli tanto quanto possível, apesar de fingirem empatia diante dela. Retornando para casa, Shuli vê que os empregados estavam fazendo a limpeza no antigo quarto de Johan e de sua primeira esposa, afinal desde sua morte, eles nunca quiseram mexer demais no quarto da falecida primeira esposa, e Shuli se recorda que até mesmo as crianças insistiram para não mexer porque era precioso para eles. Shuli pergunta para Genvin como era a primeira esposa de Johan, e escuta que ela era reservada e digna, estrita com seus filhos, mas realmente amava seu marido.
Isso a fez refletir sobre sua própria posição e temer porque sabia que era apenas questão de tempo até que alguém tomasse o que era dela por direito, e se pergunta se seria realmente melhor apenas fugir enquanto podia. Mas ao invés de se inspirar na falecida esposa de Johann, Julie percebe que podia usar sua própria mãe como inspiração para se tornar uma boa marquesa. Julie queria ser capaz de aprender as coisas no próprio tempo, assim como Duque Norberger disse, mas ela não tinha tempo bastante para isso e precisou se adaptar antes que as coisas saíssem de seu controle. No começo, Lucrécia estava determinada a poder manipular e usar toda aquela situação ao seu favor, mas apesar de todos os seus esforços, eles apenas acabaram sendo expostos abertamente por Julie, e ela fica irritada porque claramente as coisas poderiam ser mais fáceis caso tivessem lidado com Jeremy. Valentino grita revoltado porque agora seu grande plano falhou e eles foram expulsos da casa principal daquela forma depois de gastar todo o dinheiro, fazendo ele e Lucrécia discutirem porque os dois foram incompetentes em cumprir com suas próprias ações e habilidades. Depois de zombar de Lucrécia porque foi incapaz de colocar a nobreza contra Julie como devia ter feito, Valentino afirma que iria ficar em sua casa até decidir o que fazer, mas ela rapidamente o expulsa da carruagem para que fizesse o que queria totalmente sozinho. Ela o manda procurar pela Viscondessa Schultz que vivia ali perto e vai embora o deixando para trás. Julie, em paralelo, finalmente consegue mandar embora todos os empregados aliados de Lucrécia, e apesar do trabalho ficar mais difícil agora que haviam menos empregados na casa, ela fica aliviada porque ao menos problemas como aqueles que ocorreram antes não viriam a se repetir. Enquanto isso, as crianças continuavam interagindo entre si, e Elias e os gêmeos começam a brigar sobre os doces que pegam uns aos outros, causando a maior bagunça. Julie fica um pouco chocada, especialmente ao ver que todos eles estavam chamando de mãe agora, mas aquela era uma visão bem fofa para os empregados que finalmente viram os esforços de Julie serem compensados. Enquanto isso, Genvin e Roberto falam que apesar de terem perdido vários empregados, poderiam procurar pessoas melhores e mais confiáveis na próxima vez. Isso faz Genvin recordar que nasceu e cresceu ali naquele marquesado, mas quando se tornou a chefe das empregadas logo nova, falaram mal dela por suas costas, e sabia que a solidão que sentiu naquela época era a mesma que Julie sentia agora. E foi justamente por estarem em posições semelhantes que Genvin quis ajudá-la, e ouvir que era uma das pessoas mais confiáveis para Julie a deixou realmente feliz e satisfeita por seu trabalho gerar frutos. Roberto complementa que os eventos recentes o fizeram refletir bastante e também ficou igualmente feliz de ouvir sobre a confiança de Julie, mas acima de tudo, estava aliviado porque os filhos de Julie não acabaram se deprimindo depois da maldade de seus tios recair sobre eles. Os empregados decidem se manter confiantes e otimistas para poderem continuar a servir a família como de costume. Os dias continuam passando na casa e Julie percebe que precisaria mudar um pouco suas vestimentas e atualizá-las com a nova moda. No passado, ela sempre quis parecer mais velha o mais rápido possível, querendo parecer uma figura de autoridade como líder da família, então sempre se vestiu para ter aquele tipo de impressão, mas as coisas eram diferentes agora. Além disso, Julie tinha a vantagem de saber exatamente os estilos que seriam tendência dali em diante, e por isso ela usa isso em sua vantagem para poder tornar o banquete memorial ainda mais luxuoso. Julie finalmente acaba saindo para ir até o banquete memorial e pergunta se Elias queria que lhe trouxesse lanches na volta, o deixando constrangido por estar sendo recebido como uma espécie de criança, mas os gêmeos aceitam rapidamente a ideia dos lanchinhos porque os seus foram todos devorados por Elias. Julie fica feliz porque agora eles pareciam estar se dando bem, e até mesmo Elias e Jeremy pareciam de bom humor nos últimos tempos. Julie fica aliviada porque aquilo a deixava mais determinada a cumprir com seu papel de mãe, e assim ela vai para o banquete memorial. No palácio de Babenberger, Julie se encontra com o parlamento, que consistia nos líderes de 6 famílias da nobreza que eram as mais importantes vivendo em Wittelsbachas, e os 7 mais conhecidos cardeais. Eles discutiam sobre questões importantes do império e poderiam fazer apelos ao trono imperial e à igreja, onde a nobreza sempre ficava ao lado do imperador e os cardeais nem sempre seguiam com os ideais da igreja. Julie sabia que sempre ficava nervosa diante das reuniões no passado, mas agora apenas torcia para que as coisas dessem certo com aquela oportunidade de mudar tudo. Ela acaba esbarrando com o Visconde Solingen de Seil, que se apresenta como alguém que costumava ajudar bastante Johann quando ainda estava vivo, ou ao menos foi quem ela achou que tinha esbarrado, porque daquela vez ela esbarrou em outra pessoa que nada disse e apenas a encarou. Depois daquele climão, o Duque Norberger aparece para perguntar a razão dela ainda não ter ido para a sala de reuniões, e Julie explica que apenas acabou se encontrando com o cardeal Richelieu e eles apenas se esbarraram no corredor. O Duque e Julie acabam sendo os últimos a chegar dentro da sala de reuniões e os cardeais expressam suas condolências por seu luto recente, o que a faz perceber que apesar de sua educação, eles não gostavam dela. Isso porque o incidente com Lucrécia e Valentino deve ter se espalhado rapidamente pela capital, mas finalmente eles param para discutirem as coisas na reunião. O grupo discute sobre todos os problemas recentes e mencionam que, acima de tudo, as festividades natalinas deveriam se manter porque era um festival para honrar a Deus e não devem nem mesmo considerar cancelá-lo porque seria como um pecado.
Eles acabam fazendo uma pausa porque a discussão acaba ficando acalorada, e os nobres ficam revoltados porque apesar de tudo, os cardeais estavam exigindo bem mais que deveriam a princípio e era esperado porque o cardeal Richelieu era o mais conservador de todos os oficiais da igreja. Chuli acaba tocando no assunto do banquete memorial e como desejava convidar algumas pessoas como Duque e outras pessoas porque ainda não tivera tempo para refletir sobre tudo o que aconteceu desde então, e ele concorda em comparecer ao evento. Enquanto menciona que queria chamar também o imperador, o Duque Henri fica irritado porque parecia estar sendo excluído do evento e eles todos desejavam poder comparecer ao importante evento memorial. Chuli percebe que seus passos não foram tão ruins, e no banquete em questão iria honrar o testamento de Johan e solidificar seu status como a nova líder da família, sendo crucial para evitar a audiência que ocorreu no passado. Chuli acaba tendo pesadelos durante a noite sobre seu passado e acaba gritando, fazendo todos correrem na casa para descobrir o que estava vendo, até que Elias e Jeremy ficam surpresos porque não apenas Raquel, mas Leon também havia cedido à vontade infantil de dormir com sua mãe durante a noite, fazendo os irmãos rirem dele. Chuli se desculpa por ter chamado Genvin daquela forma, e ela responde que estava tudo bem porque eles acabaram despertando logo antes do sol nascer, mas ao menos esperava que pudessem descansar bem para aquele dia. Chuli agradece a Jeremy e os outros por terem ido conferir se ela estava bem e o repreende por provocar seus irmãos mais novos, e convida os gêmeos Leon e Raquel para passear com ela naquele dia para fazerem compras. No fim, ela acaba levando Elias e Jeremy também, que acabaram querendo ir junto. Durante o passeio, Chuli não fica surpresa porque as pessoas ao redor os notam, afinal os filhos de sua família eram realmente crianças bastante bonitas e chamativas, mas ainda assim suas personalidades eram bastante opostas à aparência. Na verdade, antes de Johan adoecer, Chuli se recorda que eles saíam várias vezes, mas o Marquês sempre foi um homem rigoroso e por isso era difícil fazer aquele tipo de coisa com frequência, mas ao menos espera que eles possam se divertir enquanto andam por aí daquela forma. Apesar dos gêmeos estarem empolgados, ela percebe que Jeremy e Elias estavam entediados com a situação, e quando Elias pergunta a razão de estarem comprando roupas, Chuli explica que era devido ao banquete que iriam participar, deixando os gêmeos empolgados com a novidade. Ela explica que era o banquete memorial do Marquês e todos estariam visitando a casa, mas logo Jeremy e Elias acabam saindo para andar por conta própria para poderem se divertir. Chuli chega em uma boutique para encontrar roupas novas para ela e seus dois filhos, e assim eles começam tirando as medidas primeiro de Raquel e Leon. Chuli começa vendo os catálogos das roupas, mas acaba sentindo que estava sendo observada, ficando assustada, mas acabando por não encontrar ninguém quando olha ao redor. Enquanto isso, as crianças tiveram suas medidas retiradas até a chegada de Elias e Jeremy, que estavam revoltados com alguma coisa. Elias menciona que apenas deviam deixar Jeremy de lado quando estava com raiva assim, e explica que Jeremy achou uma espada que ele gosta muito na forja, mas uma criança apareceu e pegou dele. Depois daquela cena, Jeremy ficou morrendo de raiva por ter perdido a chance de pegar a espada para si mesmo, e Chuli comenta que ele não devia guardar rancor por coisas como aquela quando iria se tornar um cavaleiro, e os indica para começarem a tirar as próprias medidas também para encontrarem suas roupas. Após as medidas, Chuli ouve que demandaria em torno de 1 mês para que as roupas deles fiquem prontas para o banquete, e menciona que precisavam delas mais cedo, em torno de 2 semanas, e afirma que pagaria o triplo do valor por isso. Com apoio financeiro, elas aceitam imediatamente adiantar o trabalho, fazendo Chuli voltar para casa exausta mesmo que apenas tivesse saído para comprar roupas. No caminho, ela acaba parando quando vê uma pessoa do outro lado da rua, e pede para que a escolta olhe as crianças porque precisaria sair por um momento, deixando as crianças confusas com o que acabou de acontecer. Chuli persegue a pessoa do outro lado da rua e percebe que quem a seguiu e observou antes era Lucas, seu irmão. Chuli não gostava de seu irmão porque ele sempre era ganancioso e aproveitador, aparecendo apenas quando convinha para pedir por ajuda e indo embora. Ela se recorda de no passado ser assim, quando Johan faleceu e seu irmão apareceu apenas para pedir por socorro e se aproveitar de sua nova posição, e mesmo quando ela negava, ele virava a mesa emocionalmente e colocava tudo nas mãos dela. Ele a culpou por ser gananciosa por poder e nunca ajudar a família quando estava em necessidades, o que era uma mentira, mas ele insistia apenas para poder manipulá-la quando convinha. Seu irmão sempre reclamou porque Chuli era podre de rica, mas nunca ajudava sua família da forma adequada, especialmente quando foram eles os responsáveis por colocá-la no casamento com aquele marquês no passado. Mas agora, apesar de ouvir as palavras de choro de seu irmão sobre como ficaram 4 dias sem comer, Chuli não acredita em nada e o manda embora, não querendo que ele use seu laço familiar como desculpa para tentar conseguir dinheiro com ela daquela forma. Mas mesmo com Chuli negando e tentando ir embora, seu irmão não permite e despeja nela as mesmas reclamações do passado, porque ela sempre deveria tudo a eles pela vida que tinha agora. Mas justo quando estava ouvindo aquelas coisas de seu irmão, de repente um garoto aparece batendo nele, afirmando que ele não era nada além de um valentão que fazia pressão psicológica para cima de uma dama. Chuli percebe que não reconhece aquela pessoa, e se pergunta quem exatamente era ele.
Depois do garoto salvar sua pele e mandar o irmão de Shuli embora, ele pergunta se ela estava bem e menciona que os becos eram bastante perigosos até mesmo para pessoas da nobreza. Shuli agradece o garoto por suas ações e explica que não havia problemas nas palavras ou coisas que Lucas sofreu, afinal era bastante refrescante para ela ver seu irmão passando por dificuldades de vez em quando. Mas justo quando o garoto está prestes a contar seu nome, Lucas tenta acertar o garoto por trás, deixando Shuli chocada com quão longe seu irmão estava disposto a ir apenas para retirar dinheiro dela. Nesse momento, a escolta e os filhos de Shuli aparecem correndo para ver o que acabou de acontecer, deixando Jeremy chocado porque o garoto que salvou a vida de Shuli era na verdade aquele que roubou a espada dele um tempo antes. Mas antes de Jeremy poder discutir com o garoto, de repente alguns cavaleiros aparecem correndo e Shuli percebe que ele era na verdade uma pessoa da nobreza também. O garoto começa a fugir também porque não queria ser pego assim tão cedo, deixando Jeremy frustrado por não ter tido a oportunidade de colocar as contas em dia com aquele garoto, e pergunta a razão de Shuli estar com ele para começo de conversa. Depois de explicar a situação sem mencionar seu encontro com Lucas, Jeremy explica que Elias está cuidando dos gêmeos enquanto isso ao lado dos outros cavaleiros, e assim todos voltam a ficar juntos depois de toda a confusão que acabou acontecendo dentro do beco. Em casa, Shuli reflete sobre os acontecimentos do dia e percebe que não reconhecia aquele garoto que a salvou mesmo conhecendo quase todos os nobres da cidade, mas ainda assim não consegue evitar de se sentir grata por suas ações de antes para salvar sua pele de Lucas. Em sua casa, o garoto recebe sermões por ter fugido, especialmente porque acabaria desapontando seu pai depois de tudo o que acabou fazendo durante o dia apenas para ter um tempo livre. Mas ele, Noah, sabia que sua mãe nunca entenderia. E ele fica refletindo sobre Shuli e a forma dela falar como um adulto apesar de compartilharem a mesma idade, estando igualmente empolgado para vê-la algum dia novamente. O dia do banquete chega e apesar de Shuli ter se preparado para isso, ainda assim eles conseguiram se atrasar com a quantidade de coisas para fazer naquele dia. Até mesmo Genven e os outros empregados estavam correndo contra o tempo apenas para conseguirem colocar as coisas em ordem antes dos convidados acabarem chegando, mas ainda assim Shuli fica feliz porque seus filhos estavam bastante adoráveis com as novas roupas para o banquete memorial. O cronograma foi apertado, mas ao menos eles conseguiram os novos trajes, a deixando bastante satisfeita. Mas apesar de Shuli estar tranquila porque os mais velhos eram mais responsáveis, ela fica chocada ao ver porque nem Elias ou Jeremy ainda haviam se trocado, e manda os dois voltarem para seus quartos colocarem roupas decentes especialmente para Jeremy guardar sua arma no quarto porque a família imperial iria comparecer e eles não poderiam vê-lo assim. No fim, os convidados começam a chegar para a festa da família Neuchivais, e Shuli fica na porta para poder receber todos os convidados em sua casa durante o evento. O Duque Henry, apesar de seu incômodo com Shuli, compareceu e cumprimenta a marquesa, conversando um pouco com ela apesar de Shuli estar nervosa porque seus filhos estavam cumprimentando os convidados, mas não sabia o quão educados estavam sendo agora com eles. Henry apresenta sua filha O'Hara, deixando Shuli surpresa porque ela era idêntica ao pai mesmo tendo apenas 12 anos de idade. Isso a faz recordar de sua conversa com Johan sobre o casamento de O'Hara com Jeremy no futuro, para quando seu filho fosse mais maduro e velho o bastante para saber como se comportar. Johan esperava que os dois pudessem se unir em matrimônio, e apesar de Henry agir como se fosse nobre, a família imperial absorveu 3 ducados quando eram necessários durante a guerra, então ele apenas tinha um título agora. Mas foi graças a sua esposa Cláudia que conseguiram se manter, mas ainda assim a fonte de sua riqueza era sua maior vergonha por vir através da produção e venda de roupas para plebeus. Henry desejava o noivado para poder usar o nome Neuchivais para recuperar o status na alta sociedade para sua própria família e para si mesmo, o que faz Shuli pensar que não era bom nem para O'Hara ou para Jeremy. Johan considera o comentário de Jeremy não desejar casar com O'Hara dado que ele era bastante temperamental em aceitar relações complexas entre famílias da nobreza e acabaria apenas se rebelando, e por isso comenta que daria um jeito de conversar sobre isso com ele. Shuli fica abalada porque sabia desde muito tempo que a vida de Johan estava se esvaindo lentamente, e pede para que Shuli cuide das coisas caso as palavras dele mesmo não sejam o bastante para convencer Jeremy daquilo que era necessário a ser feito. Shuli cumprimenta Shara e pede para que ela se divirta no banquete porque apesar de parecer algo deprimente, era na verdade um grande encontro entre as pessoas que gostavam de Johan, e agora apenas poderiam colocar as conversas em dia e aproveitar um momento juntos. Shuli fica surpresa porque o Duque Henry rapidamente se afastou para poder conversar com outras pessoas, e sugere que ela saia também para conversar com seus colegas porque sabia que Henry retornaria em breve para acompanhar a filha também. Shuli sugere que ela conheça Jeremy, e percebe que na verdade Shara já conhecia Jeremy por sua reação e provavelmente ela se apaixonou à primeira vista ou algo semelhante. Ela sabia que no passado, o noivado deles foi decidido como um contrato de negócios, mas dessa vez ela queria garantir que eles tenham sentimentos verdadeiros um pelo outro antes de tudo. Mas o problema era que Jeremy apenas tinha interesse na esgrima agora, o que era um pouco complicado para o lado romântico.
Shuli fica surpresa porque Jeremy estava com a cara fechada diante dos convidados e não agia com nenhuma etiqueta na frente dos outros, o que a deixa preocupada porque de fato talvez os Henrys tenham segundas intenções, e ela apenas finge não ver as ações nada nobres de seu filho. Finalmente, o Duque e a Duquesa Neuchvais aparecem no banquete, e Shuli vai até eles para os cumprimentar e receber para o banquete. Eles elogiam seu trabalho na preparação do banquete, e o Duque apresenta sua esposa Eide, explicando que ela queria vir conhecê-la havia um tempo, mas não esteve passando bem há um tempo. Shuli garante que estava tudo bem porque preparou um quarto onde poderiam descansar confortavelmente, e o Duque menciona que Eide raramente deixava o território do ducado e provavelmente era a primeira vez que as duas se encontram de fato. Isso porque a Imperatriz gostava de passar a hora do chá com Eide, mas Shuli fica surpresa porque os olhos da Duquesa eram bastante tristes e distantes por alguma razão. O Duque então finaliza apresentando seu filho torcendo para que ele não cause nenhum problema para eles porque ele era bastante imaturo. Shuli fica chocada porque o filho do Duque era na verdade Norra, o rapaz que havia salvado alguns dias antes de Lucas, e ambos ficam visivelmente surpresos ao se reverem naquela situação. Shuli fica preocupada porque caso Norra mencione o nome de seu irmão Lucas, poderia passar uma verdadeira vergonha diante das outras pessoas da nobreza, e torce para que ele não mencione nada daquilo que aconteceu antes. O Duque pergunta se por acaso eles se conheciam, e Norra explica que foi perto das lojas durante um outro dia, mas foi tão rápido que ele nem a reconheceu como a marquesa. Elias acaba indicando para Jeremy que Norra, o garoto que o havia irritado antes, também estava na festa, deixando Elias feliz porque seu tédio morreria imediatamente agora que Jeremy achou um motivo para brigar com outra pessoa. E assim, a grande confusão dentro do banquete memorial apenas havia começado dentro da casa da marquesa. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Feijões Mágicos.